Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se manifestar e se fazer presente através dessa breve palavra. Peço aos irmãos e agradeço já aí a todos que têm curtido e compartilhado, assim vocês ajudam a levar a palavra a quem precisa. E assim o YouTube entende que é pertinente a palavra e se te abençoou, irmão, vai abençoar outra pessoa. Como que tá o coração, como que tá a vida? Vamos embora lá, vamos colocar mais um tijolinho nessa construção, irmão. E o texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se numa epístola que eu amo ministrar com vocês, que é a de Romanos, capítulo 5, epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Glória a Deus. Vocês percebem? Paulo traz aqui os dois cabeças de raças, a raça carnal e a raça espiritual. Adão encabeçando o homem carnal e Jesus encabeçando o homem espiritual. E Paulo escreve essa carta, irmãos, para combater justamente falsos ensinos que eram introduzidos na igreja de Roma. Tinha alguns judeus ali que defendiam justamente algumas práticas que poderiam até mesmo poderiam de uma forma assim fazer uma barganha com Deus e acessar o favor de Deus por um conjunto de regras, por um conjunto de práticas. E nós já sabemos que não é isso, que a graça ela é gratuita e merecida, e que somente podemos ser salvos se Deus assim decidir nos salvar. É um favor dele. É uma atitude de favor, de graça, justamente enviando. Agora, quem tem fé no Senhor Jesus Cristo automaticamente é declarado. E pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esses dois versículos que nos ensinam bastante. Paulo começa falando assim, ó: é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Agora, irmão, você já sabe. Não tem como mais ter desculpa, não tem como chegar diante do trono de Deus e falar que você não sabia, que o irmão Alisson não ensinou. O pecado, ele se alastra. E o meu pecado, se eu não tomar cuidado com ele, ele contamina as demais pessoas. Vamos lá? É verdade que o pecado de um só homem, de um só pecado de Adão, trouxe condenação a todos. E nós sabemos disso, irmão. Nós pensamos que não, mas o pecado, ele é uma doença contagiosa. É uma doença da alma. Jeremias chega a falar: quem poderá me livrar dessa doença incurável? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, falando que o homem tem um coração enganoso. E muitas vezes nós nos enganamos, irmão. Nós pensamos que fazemos um pecadinho ali, cometemos outro ato de injustiça contra Deus aqui, e não há problema, porque é só contra a minha pessoa. Primeiro, irmão, contra a minha pessoa eu estou me tornando cada vez mais doente. Estou colocando para dentro da veia o veneno. E tem muitas pessoas que estão assim, o veneno está na veia e não querem cura. Mas agora nós já sabemos que o pecado ele se alastra. Quero trazer, logicamente, um versículo da Bíblia para vocês. Em Marcos capítulo 7, versículo 20, o Senhor Jesus dá essa ideia. Ele fala assim que o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai do coração do homem. Em Marcos 6 conta a história da morte do profeta João Batista, o último profeta relatado ali do Antigo Testamento, embora no Novo Testamento tenha mais, como por exemplo Ágabo. Bom, e o que aquela história conta? Como foi a trama, como desenrolou. João Batista, ele chegou e deu com a língua nos dentes, como nós falamos aqui em Minas, denunciando justamente um ato que era contra a lei de Roma, contra a lei de Israel, contra a lei de Moisés,
que Herodes tinha casado com a mulher de seu irmão, cometendo assim adultério. Aquela mulher, a palavra fala que ela ficou com um coração odioso. Vamos ver? Marcos capítulo 6, versículo 19, fala assim, ó: Herodias o odiava e queria que João fosse morto, mas sem a aprovação de Herodes, ela não podia fazê-lo. E ela começou a tramar. A sua filha, em um determinado momento, dançou numa festa diante de muitos representantes para Herodes. E Herodes ficou tão alegre, irmão, tão alegre, e isso mostra muito pra gente que devemos tomar cuidado com as nossas ações sobre a influência do sentimento. Que ele falou para ela: se você quiser, te darei metade do meu reino. E o que aconteceu? No versículo 24, depois de ela ter dançado, ela pegou e saiu. Ela fala assim, versículo 24, fala: ela saiu e consultou a mãe, que estava com veneno no coração. E olha, que lhe disse: peça a cabeça de João Batista. O resultado nós já sabemos, irmão: morte de um profeta, tristeza no coração de Herodes, e a filha se tornou assassina ou cúmplice do assassinato, e a mãe espalhou o seu ódio geral, irmão. Então nós percebemos sim que o pecado, ele se alastra e contamina. Nós muitas vezes não percebemos, irmão. Eu quero falar para vocês um pequeno testemunho. Eu observo muito isso no trânsito, que é o meu nicho de trabalho. Eu percebo que, por exemplo, uma pessoa que às vezes está passeando e se vê no direito de arrogante aí na cidade de vocês não tem isso não, né? Mas aqui em Uberlândia eles parecem que gostam de andar 10, 20 km por hora do lado esquerdo e não estão nem aí, irmão. A lei diz que tem que andar do lado direito. Eu não tenho problema nenhum contra as pessoas, irmão, desde que elas deem passagem. Agora tem uns que andam ainda no meio da pista e parece que não quer que você passe, parece que fica fazendo na implicância, irmão. E às vezes quando você vai acelerar para passar, acelera. Aí na cidade de vocês não tem isso não, o pessoal é educado, né? É só aqui em Uberlândia que as pessoas fazem isso, não é verdade? Mas o que acontece, irmão? Quero voltar aqui. Acabei me perdendo um pouco, mas isso se alastra. Por quê, irmão? A pessoa que está atrás, às vezes nós não sabemos da necessidade dela. Às vezes ela está com alguém doente em casa que precisa ir para o hospital. Às vezes ela precisa cumprir um compromisso, talvez vai chegar a trabalho e vai se perder. E você pode se perguntar assim: mas por que não saiu de casa muito cedo? Eu não sei, irmão, mas eu posso fazer o bem dando passagem para a pessoa passar. Eu posso fazer a minha parte e não deixando a minha arrogância, sabe, tomar conta da situação. E ali na frente nós vemos aquela pessoa que já estava impaciente ficar mais impaciente ainda e começa a xingar outros aí na frente porque ela foi ferida ali atrás por um arrogante que estava andando e se achava o dono da rua. Logo na frente vai começar a cometer ali, irmão, outras coisas, como por exemplo passar no sinal vermelho para cumprir aquele compromisso que ela tanto quer. Sei que muitas vezes não é o caso, irmão. Muitas vezes a pessoa está andando mais rápido porque ela é impaciente, mas não cabe a nós julgarmos esse tipo de situação e sim darmos espaço para as pessoas passarem. Um pecado, ele se alastra. A palavra fala: mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos nós. Essa parte aqui é boa, né, irmão? Porque nós fomos chamados para andar como o mestre andou. Então, as ações de justiça, elas espalham, irmão, amor e vida. E nós fomos chamados para andar como o mestre andou, tendo a mesma atitude que Cristo Jesus. Por quê? Ele quer usar a sua igreja para espalhar vida e amor. Vamos ler novamente? Olha, fala assim: mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Irmão, quem já se sentiu culpado por fazer mal a alguém, sabe o quanto faz falta um perdão às vezes, irmão? O quanto remorso remoe a cabeça de uma pessoa, o quanto a culpa causa paralisia e causa, sabe, sofrimento em nosso coração, irmão. Sabe, por mais que a pessoa fala que não liga, irmão, ali a hora que chega na cama, se depara com os pensamentos, começa a pensar, fala: eu poderia ter feito diferente, sabe? E muitas vezes o orgulho impede a pessoa de pedir perdão. Muitas pessoas têm orgulho, não sabem como pedir perdão, irmão. Muita pessoa sofre com isso. E muitas pessoas não querem mesmo. Agora também não cabe a nós. O que cabe a nós, irmão? Espalhar, através dos nossos atos de justiça, o amor e a vida, irmão. O amor e a vida. Olha o que a palavra fala em Provérbios, quero ler com vocês. Capítulo 10,
versículo 12. Quero ler somente... Não, vamos ler a parte A também. Fala assim, ó, o ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Não é verdade, irmão? Olha, e nós fomos chamados a andar dessa forma. Nós fomos chamados justamente para andar como o mestre andou, ter os mesmos atos de justiça dele. Nós percebemos que isso se espalha. Olha, perguntaram para o próprio João Batista ali, as pessoas perguntando para ele ali o que eles deveriam fazer para ser batizados, justamente os fariseus, irmão. E em Mateus capítulo 3, versículo 8, o profeta fala ali para aquele grupo de pessoas, fala assim, ó, antes de serem batizados, provem que abandonaram o pecado, praticando obras dignas de arrependimento. Nós provamos, irmãos, que estamos arrependidos praticando as boas obras. Embora nós não sejamos salvas por elas, mas nós fomos salvos para elas. Há uma diferença muito grande. Olha, Paulo continua dando a instrução, por quê, irmão? Porque além de nós influenciarmos as pessoas com as suas atitudes, o que vai acontecer se nós não mudarmos o nosso comportamento? Ele fala assim, ó, por causa da desobediência, versículo 19, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. O que acontece, irmão? Nós começamos a fazer discípulos. Só que nesse caso da desobediência, a desobediência a Deus gera os discípulos do inferno. Um homem, uma mulher de Deus, irmãos, ele deve ter um comportamento disciplinado. É desejo de Deus que os seus filhos sejam disciplinados, que os seus filhos mostrem através do seu comportamento que são filhos de seu pai, que através da sua conduta gerem, gerem alegria no coração daqueles que estão à volta. Mas a desobediência, irmão, mostra que ainda não estamos convertidos, porque a desobediência gera, meu irmão, discípulos do inferno, porque geram pecadores. Alisson, mas nós todos somos pecadores? Sim, irmão, a nossa natureza, ela é pecadora. O grande problema é quem se orgulha do pecado, é quem não se arrepende e continua pecando, vivendo, praticando aquele mesmo pecado como se nada fosse acontecer. A prática contínua do mesmo ato, entendeu? Sem arrependimento. Irmão, a gente precisa abandonar. Eu sei que tem alguns pecados que são muito complicados, irmão, e vão exigir um grau muito grande de intimidade com Deus e de oração. Mas Deus não pode libertar com uma só palavra? Pode, pode sim. Mas às vezes Ele vai deixar para você ver, irmão, justamente o quanto o pecado escraviza. Muitas vezes, e o quanto nós precisamos dele, o quanto nós somos dependentes e necessitados dessa graça. Sem essa graça não tem como, irmão. Olha, quero ler com vocês até, foi a ministração anterior, que foi pro ar, não sei se vocês já viram, mas se não viram, vejam. Foi domingo à noite. E Atos 26 conta justamente a história de Paulo, ele relatando ali no seu discurso, irmão, ali no seu testemunho de como ele encontrou o Senhor Jesus para o rei Agripa e para o rei Festo. Ele mostra justamente isso, o que ele está escrevendo aqui para a carta de Romanos. Olha o que ele fala. Atos 26, versículo 12, ele fala: eu ia numa missão assim para Damasco, com a autorização e permissão dos sacerdotes principais. Primeiro, que missão que era essa, irmão? Era uma missão justamente de morte, era uma missão justamente a qual ele prendia, obrigava os demais a blasfemar e levava as pessoas a uma condição até mesmo de forçar a acreditar naquilo que ele acreditava. Uma missão de morte. No versículo 13 ele diz: quando no caminho perto do meio-dia, o rei brilhou sobre mim e os meus companheiros uma luz do céu mais resplandecente que a do sol. Quem era o líder? Isso mesmo, Paulo. Mas tinha alguns outros com ele que estavam justamente nesse caminho, que era justamente para matar, para prender e para fazer cristãos blasfemar contra o nome de Deus.
Então nós percebemos, irmão, que eles tinham autorização dos seus líderes, ou seja, tinha uma influência que já vinha justamente da sua infância e da sua criação, de como ele aprendeu a justamente se comportar daquela maneira contra o mestre e depois espalhava aquilo, sendo um canal de desobediência a Deus, espalhando aquilo para outras pessoas, até que Jesus o parou. Então nós percebemos, irmão, que isso acontece. Geramos discípulos para o inferno, se andarmos no caminho da desobediência. Mas Jesus nos ensina, porque ele fala o seguinte, fala assim, ó, por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. E novamente Paulo usa essa linha. A obediência gera discípulos de justiça, discípulos justos. Gera um justo, irmão, a obediência de um. E talvez você seja aquele que Deus escolheu na sua casa para ser um obediente. Ah, irmão Alisson, mas a minha casa, você precisa ver que luta que é aqui, irmão. Deus escolheu você. É você que tem que ser diferente. É você que tem um chamado. É através de você que eles verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. É através da sua vida. Não importa o que os outros fazem. Ah, mas tem um Judas traidor aqui, irmão. Você foi chamado para aparecer com o mestre. Nós não fomos chamados para seguir Judas. Nós não fomos chamados para seguir Paulo na vida anterior dele. Nós não fomos chamados para seguir Herodes, Herodias e a menina da dança. E se você tem dificuldade com a pista de dança, mantenha-se bem longe da pista de dança. Nós fomos chamados para obedecer. Agora precisamos entender, a obediência gera bênção. A obediência gera fruto de justiça. A obediência gera discípulos. E o que isso traz para a minha vida? Alisson, vamos ler uma carta do próprio apóstolo Paulo. Vamos deixar Paulo explicar Paulo na Bíblia. Lembrando que todas as cartas, irmãos, têm inspiração divina. Então, olha, Filipenses capítulo 1, ele conta a história de como o evangelho se espalhou através da vida dele enquanto ele estava preso. Quando ele escreveu essa carta, uma carta de louvor e gratidão a uma igreja que o apoiava firmemente, inclusive com ofertas financeiras, ele mostra a gratidão para eles, mas ele conta ali justamente uma parte a qual ele sofreu para que o evangelho avançasse. E muitas vezes nós vamos sofrer para que o evangelho avance, irmão. As pessoas pensam assim, não, mas eu tô batendo nele, eu tô fazendo tanta coisa ruim e ele não me ataca, ele não me denuncia, ele não faz nada. É isso, irmão. Olha, a palavra fala ali em Filipenses capítulo 1, versículo 12. E eu quero que vocês saibam, irmãos, tudo quanto me aconteceu aqui tem sido uma grande ajuda para o progresso do Evangelho de Cristo. Essa era a felicidade dele. Porque todo mundo aqui, incluindo toda a guarda do palácio, aqueles que prenderam, irmão, e todos os demais sabem que estou na cadeia por causa de Cristo. Olha, porque ele estava lá. Naquele momento ele não estava pagando por nenhum pecado, irmão. Olha, ele fala, e por causa da minha prisão, muitos dos santos daqui parecem ter perdido o medo de ser presos. Parece loucura, mas é verdade. A palavra é viva, irmão, e eficaz, e verdadeira, e fiel. E fala, de algum modo, motivados no Senhor, eles começaram a ter cada vez mais coragem e determinação para falar de Cristo aos outros. O detalhe é que quem falava naquela época, irmão, estava sendo decapitado, estava sendo morto, sabe? Por amor a Cristo, por amor à alma, perseguição por ser cristão. E tem uns que têm medo, irmão, de assumir na família que é cristão. Tem uns que tem vergonha, sabe, quando chega na faculdade de falar de Jesus Cristo, irmão. Tem pessoas assim. Agora no versículo 15, olha o que ele fala. Alguns naturalmente estão pregando o evangelho por inveja. Eles querem também a reputação, mas outros, porém, têm motivos puros. Ou seja, os guardas, irmão, que estavam ouvindo ali, as pessoas estavam estavam disseminando. Aqui não é contágio, aqui é uma influência boa, irmão. Sabe, o ser humano é bastante tendencioso, irmão. Ele é bastante tendencioso, embora nós não admitamos isso, nós somos bastante tendenciosos, nós queremos ver, sabe, aquilo que está acontecendo se realmente funciona. Irmãos, e eu falo para vocês, funciona.
Eu falo com todo o meu coração, com o meu testemunho vivo dentro da minha casa. Dentro da minha casa. No começo eu pensei, tive dúvidas, lógico, como todo mundo, irmão, porque você começa a orar ali 4 meses, um ano e não vê nada. Mas com o passar do tempo, irmãos, quando eles veem em nós aquilo que está acontecendo, a transformação, porque eles acreditam naquilo que eles veem. E quando eles veem uma transformação real e genuína dentro de um coração de uma pessoa que estava totalmente perdida, como eu, por exemplo, nas drogas, sem futuro de vida, começando, sabe, a ter perspectiva, sonhar, mudando o vocabulário, mudando a forma de vestir, aí o físico vai se tornando diferente, porque, irmão, Jesus Cristo transforma a mente, o corpo e transforma também o espírito da pessoa. Ela fica forte de corpo, alma e espírito. O meu corpo se tornou uma verdadeira máquina, a minha mente se tornou, sabe, protegida. O meu falar se tornou outro, então a vida vai se tornando outra. Isso acontece realmente, irmão, mas é na paciência. Olha, me calava diante as afrontas. E quão é difícil, né, irmão? Quando alguém cutuca na nossa ferida. E normalmente Satanás sabe onde é a ferida, mas de tanto cutucar na ferida, o que aconteceu? Eu acabei ficando forte nela também, e o Senhor faz isso. O Senhor faz isso. É necessário crer. Eu quero repetir. É necessário crer com todo o seu coração, meu irmão. É necessário crer, minha irmã, que Deus quer te usar no meio da sua família, no meio da sua parentela. Minha irmã, com todo o seu coração. É necessário abrir o coração para que o Senhor te use. Da forma dele, da sua forma, com as suas características. Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu te falo. É algo natural e espontâneo e você gostará muito dessa transformação. E para essa transformação tem recompensa, além da recompensa dos profetas de 100 vezes mais para tudo aquilo que eles entregam, inclusive família, propriedade, bem, irmão. Olha o que Isaías 3:10 diz. Mas para as pessoas que obedecem a Deus, tudo correrá bem. Diga a elas, vocês ficarão satisfeitas com o que ganharem com o seu trabalho. Em Isaías 53:11 falar, verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Então acalma o coração. Se é Deus que faz e se é Deus que nos faz melhor, entrega para Ele e deixa que Ele faz. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.